E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no seu canal, no meu canal, Licitação e Gestão, trazendo informações atualizadas, reflexões sobre esse universo vasto e complexo das licitações e contratações públicas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Frederico, sou servidor público há mais de 25 anos, servidor público federal concursado, né, e eu leciono nessa área desde 2013, tá bom? E qual que vai ser o tema de hoje, gente? Eu só vou anunciar daqui a pouco, porque antes eu preciso que você deixe o seu like aqui, tá bom? Que isso é importante para a gente poder continuar produzindo material para vocês. Isso dá um trabalhinho, mas eu gosto de fazer isso, e aí eu preciso desse seu feedback. Então vamos lá, qual que vai ser o tema de hoje? Vou falar sobre o maior garantidor de execução contratual que tem na Lei 14.133 hoje, tá bom? Qual que é? Tá curioso? Então, continua aí, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta a conversar. Pessoal, para a gente começar a conversar, a gente vai falar sobre gestão de riscos mais uma vez. É um assunto que eu gosto muito, né? E tenho ministrado alguns cursos sobre esse assunto. Eu acho muito interessante, né? Não sei você, mas eu gosto. Então, primeiro a gente tem que entender o que são riscos, tá? E assim, eu não vou ficar aqui me apegando a um conceito que está lá no TCU, ou que está lá na IN número 1 conjunta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, antigo ministério, né? Hoje foi desmembrado em 2, e CGU, não vou ficar me apegando a esses detalhes terminológicos, aquelas coisinhas, não. A gente tem que entender o que é risco e ponto, tá bom? Então, o que é risco? Risco é o seguinte, são eventos capazes de comprometer o meu trabalho, né, de forma que atrapalhe no alcance dos objetivos que eu me proponho alcançar, né? É basicamente isso. Então, o risco, ele faz isso, tá? Aí tem aquela diferença, né? Alguns falam que tem uma diferença, outros falam em risco positivo e negativo, mas tem uma diferença entre risco e oportunidade, né? Oportunidade é quando o risco é a favor da gente, né? Bom, que seja. Ou você quer adotar risco positivo e negativo? Perfeito também, não tem problema, tá? O importante é o entendimento, é saber do que você está falando, tá bom? Então, você quer sair de A, quer chegar em B, e nesse caminho você pode correr alguns riscos, né? E quais são os objetivos que você tá perseguindo? Primeiro, a satisfação de uma necessidade pública. Esse é o primeiro de tudo, indiscutível, tá? Se você não tivesse atrás de suprir uma necessidade pública, você não estaria nem licitando nem fazendo nada. Então, pelo menos não deveria, né? Então, a rigor é isso, tá bom? Mas nós temos ainda alguns objetivos elencados na nova lei de licitações, graças a Deus, e muito bom, muito salutar isso. Que está lá no artigo 11, são 4 incisos, tá? Dá uma olhadinha lá, já falei em outros vídeos. Então o risco existe, né? A gente analisa riscos para a gente poder reduzir a incidência desses riscos ou o impacto que possa ter caso eles se materializem, né? Para poder alcançar garantir o alcance desses objetivos que eu falei aqui agora. Bom, redução de risco é novidade aqui na nova lei? Não, não é novidade, tá? Na verdade, trabalhar com gestão de risco, se preocupar com esse tipo de problema, já existia desde lá de trás, né? A própria Lei 8.666 de 93 já tratava desse assunto de certa forma, né? De forma muito tímida, obviamente, mas já tratava. Depois ainda veio a 10.520, veio o RDC já foi mais aprimorado, né? Porque se a gente pensar de forma mais ampla, a própria exigência daqueles documentos de habilitação é um instrumento de redução de riscos, né? Porque você está procurando contratar uma empresa que não tenha problemas fiscais, trabalhistas, previdenciários, porque aquilo ali já é um indício que a empresa vai te dar dor de cabeça durante a execução contratual, não é verdade? Bom, existem vários outros assuntos que a gente pode inserir aí, por exemplo, a possibilidade de aplicação de sanções. A administração pública tem isso, né? E isso já vinha desde lá
8.666 já tratava disso. A 10.520 trouxe também um artigo só tratando disso. E o RDC também tratava disso. Então, quer dizer, já existia uma preocupação para que você não corresse tantos riscos assim na hora de você fazer uma contratação dentro do setor público. Mas, enfim, quando chega, né, a gente foi avançando, né, foram surgindo normas infralegais que também se preocuparam com essa questão da gestão de riscos. E aí nós vamos pontuar aqui principalmente a IN5 de 2017, que trouxe inclusive uma parte lá falando que na fase de planejamento ainda terá uma etapa chamada gerenciamento de riscos, que vem logo depois da elaboração do estudo técnico preliminar. Lembrando só que a CIN ela foi recepcionada agora recentemente, né, e no final do ano passado, e então, sob a égide da Lei 14.133 de 2021, ela vai estar valendo. E lembrar também que ela é aplicável para prestação de serviço, contratação de serviços, né? Isso com mão de obra ou sem mão de obra residente. No caso aqui, a gente vai lembrar também de alguns detalhes aqui que fazem muita diferença na compreensão, que é uma coisa que todo mundo faz muita confusão. Então, gerenciamento de riscos é uma etapa da fase de planejamento de acordo com a IN5, tá bom? Mapa de riscos é o documento que é materializado a partir do trabalho desenvolvido nessa etapa. Então, gerenciamento de riscos é uma etapa do processo, o mapa de riscos é um documento. E a Lei 14.133 ainda traz a matriz de riscos. A matriz de riscos é uma cláusula contratual que visa, inclusive, dizer quais os riscos são passíveis de ocorrer durante a execução contratual e dizer, se ele ocorrer, quem que vai cuidar disso, né? Quem que vai ser o responsável, se vai ser contratado ou contratante. Assim, grosso modo, é isso, tá bom? O outro grande mérito também dessas normas regulamentadoras que vieram depois e preocupada também com o risco é o foco no planejamento. Porque, vamos combinar, né? Se a gente faz um planejamento bem feito, a gente consegue reduzir sobremaneira os riscos que possam ocorrer ao longo do caminho. Tá? E acertadamente o legislador ordinário, no âmbito da Lei 14.133, estabeleceu que o planejamento seria alçado a nível de princípio, lá de acordo com o artigo 5º, né? E também deu uma reforçada no corpo da lei. E isso é muito importante. A gente tem que ter e tem que desenvolver uma cultura mais profunda de planejamento das contratações, seja no nível estratégico, tático, operacional, né? Bom, além da matriz de riscos, a gente tem que lembrar que a 14.133 ainda trouxe outros instrumentos de gestão de riscos que são muito importantes e podem ajudar muito a administração pública. Hoje eu vou falar das garantias contratuais. Né? A garantia contratual também é um elemento de gestão de riscos, na medida que ele protege a administração caso a empresa deixe de cumprir o objeto contratado. Então, o que tem na nova lei? O que está previsto lá? Quais são as modalidades de seguro que existem lá, seguro de garantia, no caso, né, para poder resguardar a administração pública caso aconteça um problema ou que você não consiga cumprir a execução total do contrato da forma como se espera. Então, hoje nós temos várias opções. Nós temos caução em dinheiro, caução em títulos da dívida pública, nós temos seguro-garantia, nós temos também a fiança bancária, né? Deixar claro aqui, né, que, grosso modo, assim, em linhas gerais, quem decide qual que vai ser a modalidade que vai ser utilizada naquele contrato é a contratada. É ela que vai ter a liberdade para escolher qual é a modalidade que fica melhor para ela, tá? Historicamente, a modalidade que é mais escolhida é o seguro-garantia, tá? Por causa de algumas peculiaridades, o custo é menor, é melhor para as empresas, tá? E pensando nisso, né, eu trouxe aqui agora o elemento central da nossa conversa de hoje, né, que é o foco realmente, que é um instrumento que eu anunciei lá no iniciozinho, que é garantia com cláusula de retomada.
né? Professor, o que que é isso? Gente, nós vamos com calma, vamos respirar fundo e vamos prosseguir aqui. Vocês vão entender direitinho, esse é o meu objetivo hoje, vai ficar bem bacana, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é realmente uma grande novidade trazida pela Lei 14.133 de 2021. A administração é que vai decidir se ela quer utilizar essa modalidade ou não, tá bom? Só que existem algumas regrinhas a serem respeitadas. A administração pública, por exemplo, ela não pode escolher para qualquer objeto, pegar e aplicar para qualquer objeto esse tipo de cláusula, tá? De retomada, garantia com cláusula de retomada. Se você for lá na Lei 14.133, lá no artigo 99, lá vai dizer que ela é facultada no caso de obras e serviços de engenharia de grande vulto. Aí fala, professor, então é só grande vulto, é coisa muito grande e tal. Não só isso, tá, gente? Porque se você se socorrer do artigo 102, você vai ver que lá ele fala de forma mais genérica, ele fala que é para contratações de obras e serviços de engenharia. Então, quer dizer, aqui, como é mais abrangente, ele também abarca o grande vulto. Então, o certo é você dizer, esse instrumento de risco, de gestão de riscos, você pode aplicar sim para qualquer tipo de contrato, para contratação de obras e serviços de engenharia, independente se grande vulto ou não, tá? Mas, de qualquer forma, vamos esclarecer alguns detalhes aqui. Primeiro de tudo, o que é grande vulto, né? Bom, a lógica da lei, tá? Fiquem bem atentos para isso. A lógica dessa lei, diferente da 8.066, né, ela é menos apegada em valores, tá bom? Você escolhe modalidade, critério de julgamento e tal, o tipo de contratação que você vai fazer de acordo com o objeto que você está lidando, é o mercado que você tá estudando, né? É um oligopólio, é um monopólio, é um monopsônio, o que é isso? Então você vai ter que se aprofundar e a partir daí você vai escolher qual é a ferramenta mais adequada, né? E de acordo também com o objeto que você está contratando. Então, é uma lógica bem diferente, mas ela não escapa ainda de alguns detalhes que são atrelados a números, a valores, né? É o caso, por exemplo, da dispensa em razão do valor, tá? Que ainda tem lá na lei, assim como tinha na 8.666 de 93. Outro caso é o caso que a gente está tratando aqui, que é o grande vulto. E aí, hoje, nós temos um valor bem considerável para grande vulto. Eu não decorei, vou pegar minha cola aqui, né? O valor hoje está em R$ 228.833.309,04. Bom, esse valor aqui, tá, gente? Por que ele está agora nesse valor? Por que eu falei isso, tá? Se você ainda não me acompanha e tudo, eu vou esclarecer isso. No artigo 182 da Lei 14.133, ela diz que os valores que estão na lei, estão lá espalhados, né, pelo arcabouço dessa lei, fala que eles serão atualizados anualmente, tá? Então, o que acontece? Desde a edição da lei, tem saído decretos em dezembro, no finalzinho de dezembro, no apagar das luzes, atualizando esses valores. Atualizando de qualquer forma? Não, obviamente que não. A própria lei se encarregou de indicar a forma como esses valores serão atualizados. Ali, no caso, ele tá utilizando o quê? O IPCA-E, que é um número índice, tá bom? A própria lei ainda fala que se lá na frente esse índice deixar de ser utilizado, ele sumir, né, da metodologia do desenvolvimento, né, dele aí no mercado, você vai poder utilizar outro índice que venha substituí-lo ou algum que seja próximo à forma como ele trabalhava. Aí tem que ver as peculiaridades da construção daquele número índice, tá bom? Fato é que hoje o decreto que está mandando é o decreto 11.317 de 2022. Nós estamos aqui no início de 2023, na iminência, né, do reinado supremo da 14.133, será agora dia 1º de abril, né, de 23. E então hoje o decreto que está mandando é esse. E esse é o valor, né, o que eu li aqui agora para vocês, é o valor que estabelece que acima disso é considerado grande vulto, tá? Mas, passado esse problema aí, vamos seguir em frente, porque como eu já falei, esse dispositivo que eu estou tratando aqui com vocês, ele não se apega a esse detalhe do grande vulto,
tá? O legislador colocou lá no 99 que seria aplicável a obras e serviços de engenharia de grande vulto, mas para qualquer tipo de obra e serviço de engenharia é aplicável também, né, de acordo com o artigo 102, caput. Agora a gente vai trazer aqui, então, 5 regras que são as mais importantes sobre esse instrumento que está previsto lá na lei, tá bom? Então vamos à primeira regrinha. A primeira regra é que, em administração optando por utilizar esse instrumento, a contratada ela não tem direito a escolher qual é a modalidade de seguro que ela vai poder utilizar. Obrigatoriamente será o seguro-garantia. É isso. Então, nesse caso específico, só é possível utilizar o seguro-garantia. Calção em dinheiro, em títulos da dívida pública, nada disso pode. Tá bom, gente? É só o seguro-garantia. Segunda regrinha, não esquece não, hein? A lei traz alguns percentuais do que seria a garantia, né? 5%, 10% e tal. Aqui, nesse caso específico, pode chegar até 30% do valor contratado, tá bom? Então o limite é 30%, você pode pedir menos, mas o limite nesses casos, tá, que você for utilizar a cláusula de retomada, né, em obras e serviços de engenharia, o limite é até 30% do valor contratado. Isso dá uma segurança maior para a administração, obviamente, mas não se esqueçam, tá? Tudo isso pode e será precificado pelo mercado. Então, todos os instrumentos de segurança que a administração pública se utiliza, está previsto em legislação, né, tanto legislação ordinária quanto infralegal, você vai ter que se preocupar com isso, tá? Para não onerar demais o contrato. Eu tenho segurança, mas e aí? Você gastou muito mais, será que vale a pena? Você vai ter que ponderar, vai ter que fazer um juízo aí de custo-benefício. Tá bom? Então, até 30%, essa foi a segunda regrinha. Vamos para a terceira regrinha, né? A terceira regrinha diz o seguinte: a lei fala que a empresa, a seguradora, né, ela pode, caso haja uma descontinuidade da obra, ela assume o serviço, tá bom? Só que ali fala o seguinte: é assim que funciona a cláusula de retomada, tá? A empresa foi contratada, né, para fazer a obra ou o serviço, tá? A determinado momento ela não cumpriu, a seguradora assume a execução. E aí lá na lei fala assim: olha, você pode subcontratar de forma parcial ou total o restante do objeto contratado, tá bom? Aí eu te falo, aqui nessa regra, vou te dar uma grande dica, tá? Não é possível a subcontratação parcial, apesar de estar lá na lei, tá? Por que eu estou falando isso? Só é possível a subcontratação total, né? Por quê? Porque como é que uma seguradora vai executar um serviço que é estranho ao seu objeto social, tá? Ela não é uma empresa de engenharia, gente. Ela não tem engenheiro no quadro, ela não tem pessoal para executar o serviço, ela não tem nada disso, tá bom? Vamos entender isso aqui, tá? O que é objeto social? Gente, existem várias formas de composição societária, de constituição societária aqui no nosso país, tá? Tem toda uma legislação que regulamenta isso e tal, e eu também não vou me aprofundar nisso, né? Mas enfim, o que é o objeto social? Vamos pegar uma sociedade limitada, que eu acredito ser a forma mais comum de constituição de sociedade, né, empresarial dentro aqui do nosso país. Então, você vai ter lá um contrato social mesmo, né? Vai ter lá os sócios e tal, quanto que tem de cota para cada um e tudo. E aí vai ter uma cláusula logo no início que vai falar qual que é o objeto social. E aí? Prestação de serviço de hotelaria? Comércio varejista de material escolar? Pode ser. Manutenção de veículo automotor? Pode ser. Entendeu? Agora, você não vai fazer tudo no mundo. Você vai especializar, né? Você tem uma empresa que vai trabalhar especificamente naquilo. Claro que eu já vi empresas que têm um objeto social lá que faz desde alfinete até nave espacial. Mas vamos combinar, né? Isso é surreal, tá? Então, uma seguradora, ela é uma empresa que faz parte do sistema financeiro nacional, tá bom? Então, essa empresa ela tá focada em quê?
trabalhar com seguros, né? Ela não faz obra, ela não executa a obra, tá? E eu vou te falar mais, ela não quer pegar esse restante, esse remanescente, tá bom? Ela não quer. E aí essa que é a grande vantagem da administração, tá bom? Então ela só vai subcontratar se for total, parcial não, né? Ela não pode subcontratar parcial por causa do seu objeto social, né? Bom, mas aí ela pode subcontratar qualquer um? Não, não pode, né? Na lei fala que isso depende da regularidade fiscal dessa empresa que será subcontratada. Aí você tem que ver a documentação fiscal dela para ver se ela está em dia. Mas aí o Marçal já tem um entendimento diferente. Ele acha que não só a regularidade fiscal tem que ser avaliada. A administração tem que avaliar, sim, toda a documentação que foi exigida no certame. É isso. Essa é a posição do professor Marçal. Tá bom, gente? Beleza. Já falamos de 3 regrinhas básicas para esse instrumento aqui que nós estamos tratando. Agora vem um problemão. Não é nem problema, problemão, tá bom? Então, vamos ao problemão. O problemão é o seguinte. A lei, se você ler, eu vou até colocar aqui na tela, né? Espera só um pouquinho, antes eu vou falar aqui. Aqui a lei fala o seguinte, que o artigo 102, caput, ele diz lá que a empresa ela poderá assinar o contrato, né? Que na verdade ela tem que assinar o contrato, né? Como é que ela vai assinar esse contrato? Junto com a empresa contratada, né? Porque normalmente, como é que funciona? A gente assina o contrato, né? E a empresa que foi contratada, ela tem um tempo para poder apresentar o seguro garantia. Ela vai no mercado para poder garantir a execução daquela obra lá, tá? Aqui no caso está dizendo que a seguradora vai assinar junto com a contratada, né? Estranho. Mas vamos pegar a lei aqui, vamos colocar aqui na telinha, só para você poder entender melhor. Artigo 102. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que, inciso 1º, a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e poderá, aí a gente vai seguir, né? Se você seguir ipsilíteres o que está escrito, você vai entender o seguinte, que somente no caso de inadimplemento da contratada, aí sim é que a empresa, né, nessa hipótese, aí fala nessa hipótese, aí vem o inciso 1º que está atrelado ao caput, né? Então, nessa hipótese, a seguradora vai assinar o contrato e seus aditivos. Tá, então seria um segundo contrato? Ficou esquisito, entenderam? Então seria um outro contrato, um contrato seguinte, porque a outra empresa ficou inadimplente, né? Bom, é muito estranho isso. Mas de qualquer forma, vamos supor que seja, tá? E tudo, assim, tem tem uma linha lá do inciso 1º que nos indica que realmente o legislador pensou em 2 contratos. Porque ele fala em fiscalização do contrato principal. A possibilidade da seguradora fiscalizar o contrato principal. Então, se existe um contrato principal, é porque existe um contrato secundário. Então, são 2 contratos? Tá, bom, é isso. Só que nós temos ainda um outro problema, porque se você for vendo essas alíneas aí do inciso 1º, ele vai falando da possibilidade da seguradora de fiscalizar a obra, né? De ter acesso a todo o canteiro de obra, poder olhar, fiscalizar e tudo, né? Possibilidade, inclusive, de acompanhar toda a fiscalização contábil, né? Toda a auditoria que for feita, né? E vai ter bastante acesso. Para que isso? Porque ela é interessada nisso aí. Ela não quer assumir isso aí. Se ela não quer assumir isso, teoricamente ela tem que estar acompanhando o contrato desde a assinatura dele. E o contrato principal seria, né? Já que a gente está falando aqui que existe um contrato principal e teoricamente o secundário. Então, se ela tem que fiscalizar desde o início, para poder tentar garantir que ela não precise assumir a execução desse contrato, quer dizer,
não tem lógica ela assinar só um contrato secundário e passar a fiscalizar só a partir daí. Porque aí ela fiscalizaria somente a sua subcontratada, né? É isso. Então, assim, vê que as coisas não estão casando muito bem. Se você analisar bem a lei, você vê que tem alguma coisa fora de prumo aí, tá bom? Então, assim, ficou esquisito. Eu acho que isso merece uma revisão, ou pelo menos uma regulamentação que ponha ordem na casa, né? Porque realmente ficou confuso, ficou problemático isso aí e dá problema, né? Porque a grande vantagem desses contratos assim, né, desse tipo de cláusula que está aí, é você poder, a administração pública ter uma segurança maior, porque você vai contar com a seguradora fiscalizando junto com ela. Então você vai ter a administração pública de mãos dadas com a seguradora fiscalizando a obra lá do contratado. Cara, você quer coisa melhor do que isso, cara? Isso é o melhor dos mundos, né? Facilita muito a sua fiscalização, né? Bom, tá aí o problema. Botei o burro no meio da sala. E aí agora vocês vão comentar aí, né? No meu vídeo que eu trouxe aí exatamente para bagunçar o coreto. Tá? Mas vamos seguir que nós temos que falar ainda mais de 2 regrinhas que eu prometi para você aqui, não é verdade? Eu falei de 3 regras, faltam mais 2, tá bom? A emissão de empenho, né? A emissão de empenho vai ser em nome da seguradora, caso ela assuma, tá? Ou de um terceiro que ela indicar, no caso seria subcontratada, tá? Então essa é a 4ª regrinha, né? E na 5ª regrinha é que a seguradora ela opta pelo que ela quer fazer. Ou ela assume realmente o remanescente do contrato e põe em execução, né, fazendo uma subcontratação total, claro, conforme eu falei aqui, ou ela, ao invés dela assumir a contratação, ela opta por pagar o prêmio do seguro. Então ela vai lá, paga o seguro, né, até 30% do valor contratado, e fica livre disso tudo aí. E aí a administração vai ter que botar o dinheiro no bolso. E uma regra que eu indico aqui é a regra do artigo 90 do parágrafo 7º, né? Que ele fala de você chamar na ordem de classificação, lá da licitação, você chamar o próximo colocado para negociar as condições e tudo, para ele poder continuar a execução da obra. Essa é uma solução, né? Mas só mais um detalhezinho antes da gente ir encerrando, né? Um detalhe que o Marçal Justem Filho nos alerta é a questão da seguradora assumindo o remanescente, né? Foi necessário porque a contratada não conseguiu concluir o objeto. Então você vem a seguradora, né? Ela assume o objeto. A partir daí você não tem mais seguro, porque você está usando a cláusula de retomada. E aí, como é que funciona isso? Bom, obviamente, se houver alguma intercorrência no meio do caminho, a seguradora vai ter que bancar, né, o problema, vai ter que arcar com os prejuízos, com os problemas que possam advir a partir daí até o final da execução do objeto. Tá certo, gente? Bom, eu só quero fazer mais um apelo aqui, né? Trouxe um problemão aí para a gente pensar, né? Eu não tenho solução para tudo, obviamente, eu também trago problema aqui para a gente pensar. E a minha pergunta é, você é da administração pública, você usaria essa cláusula? Você sente segurança para usar essa cláusula? Eu acho que não, né? Depois do que eu falei aqui ficou complicado. Mas, digamos que vem uma regulamentação posterior e tal, que põe a ordem na casa. Você acha que seria interessante esse instrumento? Por quê? Né? E se você é da iniciativa privada também? O que você acha disso? Você participaria de uma licitação que tem esse tipo de cláusula prevista lá no edital? Ah, gente, eu esqueci de falar, né? Essa cláusula tem que estar prevista no edital, está lá no artigo 102. Então, o instrumento correto é esse. Não quer dizer que ele tem que estar obrigatoriamente no corpo do edital. Ele pode estar também na minuta de contrato lá, que vai entrar como um anexo ao edital. Eu entendo assim, pelo menos. Tá bom? Bom, voltando aqui, né? Você da iniciativa privada também pode ser, quem está me assistindo aqui, pode ser também uma pessoa que trabalha no ramo de seguros, por que não? Né? E aí, o que você acha disso? Você acha que esse negócio vai pegar? Será que isso aí é interessante? Será que isso dá rock? Então, deixa aqui nos comentários, gente, vamos conversar. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo aí? Deixa um like, tá bom, gente? Ó, vou nessa, eu acho que era isso que eu tinha para falar, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço e ó, até mais.